Meus amados, paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um dia de exposição no livro de Juízes e hoje estarei meditando contigo nos capítulos 7 ao 9. Ontem iniciei a história de Gideão e finalizei com a apresentação do teste realizado por ele para verificar se realmente o Deus de Israel era com ele na futura batalha contra os midianitas. Batalha esta que estarei apresentando hoje nesses capítulos. Vem comigo então. Bom, como falei ontem, Gideão tinha enviado mensageiros para convocar todas as tribos de Israel a fim de irem com ele para a batalha. Porém, aqui no início do capítulo é descrito que Deus não aprovou toda aquela convocação, pois logo no versículo 2, Deus declara a Gideão que existe muita gente com ele. E olha só que interessante, Deus, conhecedor de todas as coisas, falou para Gideão mandar primeiramente os medrosos voltar. E como já se esperava, a maioria do povo era composta de medrosos. De 32.000, apenas 10.000 ficaram. Este comportamento acentua o que venho descrevendo sobre esta geração de israelitas, um povo completamente sem fé e amedrontado. Mas ainda que a maioria tenha retornado, Deus ainda não aceitou que Gideão fosse com todos os 10.000 homens, e propôs um esquema para diminuir ainda mais o povo que estava com Gideão. Ordenou que Gideão os conduzisse até um rio e ali todos bebessem água, mas Gideão deveria observar como cada um beberia. Aqueles do povo que não bebessem a água lambendo como um cachorro, mas se ajoelhassem para beber, seria dispensado. E somente 300 homens beberam a água no rio, lambendo a água. E foram com esses pouquíssimos homens que Deus derrotou os midianitas. Num primeiro momento, você pode pensar que Deus estava buscando os mais preparados para a batalha, mas o que tudo indica, ele na realidade estava buscando um número menor possível de combatentes para lutar com Gideão nessa batalha. Vou explicar. Quando Deus ordenou que Gideão mandasse os medrosos voltarem, é porque ele tinha conhecimento que a maioria voltaria. E quando escolheu apenas os que bebiam água do rio lambendo como cachorro, também foi por serem a menor quantidade. Bom, o certo é que Deus deixou bem claro para Gideão que a vitória nessa batalha deveria ser atribuída a Deus, e não à quantidade de homens ou à habilidade deles, como se eles fossem os responsáveis pelo livramento. Somente Deus deveria ser glorificado pelo grande livramento que estava para acontecer. Após todo esse processo de escolhas, Deus, conhecendo as suspeitas que ainda havia em Gideão, falou para ele se infiltrar próximo dos sentinelas dos midianitas e ouvir o que eles estavam falando sobre a batalha. Porém, antes de narrar a conversa dos dois homens, o autor exalta a quantidade de midianitas que estavam prontos para guerrear contra Israel e afirma ter ali para a batalha um número incontável de homens de guerra. Isso causaria uma parada cardiorrespiratória em qualquer um que não estivesse sob a influência do Espírito Santo, como certamente estava Gideão, apesar de suas dúvidas e receios. Agora note que, por uma deuscidência, quando Gideão e seu companheiro de batalha descem até os sentinelas, dois homens do exército estavam num diálogo intrigante. Um estava contando um sonho para o outro, e nesse sonho, um pão de cevada, que é um cereal semelhante ao trigo, foi até o local do acampamento dos midianitas e destruiu as tendas deles. O outro que estava ouvindo logo interpretou o sonho, afirmando ao companheiro que aquele pão era Gideão, que estaria destruindo o exército dos midianitas. Ao ouvir esse sonho e a interpretação, Gideão se animou de tal forma que se lançou em adoração a Deus e foi preparar os seus 300 homens para a batalha. Quando Gideão chegou entre os seus homens, elaborou um grito de guerra onde todos gritariam: "Espada do Senhor e de Gideão!" O autor não menciona o uso de qualquer tipo de arma em posse do exército de Israel, mas somente um vaso de barro, tochas e uma buzina. E foram exatamente com esses instrumentos que Deus concedeu a vitória aos israelitas. Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos, cercando o local onde estavam os midianitas, e pouco depois da meia-noite, Gideão, juntamente com os 100 homens que com ele estavam, tocaram a buzina ou trombeta e quebraram o vaso de barro, e conjuntamente os outros 2 grupos também fizeram o mesmo.
Essa atitude causou um temor tão grande entre os midianitas, que estavam dormindo, possivelmente, que ao acordarem assustados com o barulho e o grito de guerra, que não pensaram duas vezes de um atacar o outro, mais próximo que estava. E houve uma grande matança entre eles, um ferindo o outro. Alguns do exército midianita e aliados conseguiram escapar com vida e fugiram desesperados. Foi aí que Gideão chamou as outras tribos para os auxiliar, impedindo que escapassem além dos limites alcançáveis, e todos se uniram para perseguir o inimigo comum. O capítulo finaliza com a declaração de que 2 generais dos midianitas foram capturados pelos da tribo de Efraim e a cabeça deles levados até Gideão. No capítulo 8, a perseguição continua, só que antes de continuar, o autor menciona o descontentamento da tribo de Efraim com Gideão, que se sentiu desprezada por ele não ter os convocado para a batalha. Mas Gideão, de modo sábio, lembra-os da vantagem que eles receberam da parte de Deus por terem capturado os 2 generais do exército midianita, e com isso conseguiu apaziguar o ânimo efraimita. A continuidade da perseguição é um tanto quanto intrigante. 2 cidades israelitas recusaram atender a um pedido de auxílio a Gideão e ao seu exército, que estavam cansados e famintos, pois seguiam em perseguição aos 2 reis midianitas. Ao rejeitarem auxílio a Gideão, ele prometeu castigar as 2 cidades. As autoridades de Sucote com espinhos e a cidade de Penuel derrubaria a torre deles. Por fim, após Gideão ter encontrado os 2 reis e os capturado, voltou a Sucote e cumpriu sua palavra, castigando todas as autoridades da cidade com espinhos, e além de ter derrubado a torre de Penuel, ainda matou os homens da cidade. Interessante que aos reis midianitas, Gideão não foi tão incisivo para matar, como foi com os da cidade de Penuel. O autor deixa claro que só foram mortos esses 2 reis por terem matado os irmãos de Gideão. Através desse relato, a história nos conduz a uma certa indignação vivida por Gideão sobre seus compatriotas. Isso fica mais evidente quando ele se recusa a governar sobre eles. Isso está a partir do versículo 22. A boa informação descrita neste capítulo é que através destes atos liderados por Gideão, trouxe a Israel a libertação da opressão midianita. Ainda que Gideão não tenha aceito ser rei sobre o povo, o autor narra que o estilo de vida demonstrado por ele era de um rei, pois teve várias mulheres, gerando um total de 70 filhos, e ainda teve um outro filho com uma concubina, dando-lhe o nome de Abimeleque, que significa meu pai é rei. Inclusive, esse filho será o tema principal do próximo capítulo. Quero acrescentar mais uma observação de que, por ter feito um éfode sacerdotal, Gideão estava indicando ser uma pessoa de liderança, rei, sacerdote entre o povo. Tudo isso indica o contrário do que ele mesmo declarou. Disse que não queria governar sobre eles, mas viver uma vida de rei. Bom, Gideão parece ter, ao fim dessa trajetória heróica, se distanciado da fé em Deus, pois ao construir um éfode sacerdotal, talvez com o pensamento de adorar a Deus através desse éfode, na realidade o éfode se tornou uma imagem de idolatria, tanto para Gideão e sua família, como para todo o Israel. E na conclusão do capítulo, o autor finaliza com a triste declaração de que Israel voltou a uma vida idólatra e ainda se entregou a um pacto de fidelidade com Baal, pois Baal Berit significa aliança com Baal. Toda essa prática idólatra se intensificou após a morte de Gideão. Entrando no capítulo 9, temos a figura do filho de Gideão com a concubina, Abimeleque. É ele quem lidera uma trama de fratricídio contra seus meio-irmãos. Este capítulo é uma demonstração de como uma civilização que se afasta de Deus se envolve em tantos conflitos insignificantes. Abimeleque faz uma pergunta que sugere a ideia de que seus meio-irmãos estavam na posição de governantes em Siquém, pois ele pede aos seus tios que confrontem os líderes de Siquém sobre um único governo ao invés de 70 governantes. E por ele ser filho de uma mulher siquemita, os líderes preferiram Abimeleque do que os 70 filhos de Gideão. E para firmar um acordo de aceitação, os líderes deram a Abimeleque uma moeda de prata para cada filho de Gideão, totalizando 70 moedas, com as quais ele contratou homens vadios para junto com ele exterminar seus meio-irmãos. E foi justamente isso que fez. Matou todos os filhos de Gideão, com exceção de Jotão, filho mais moço que fugiu a tempo. Após esse fratricídio, o povo de Siquém proclamou Abimeleque rei sobre eles.
Quando Jotão ficou sabendo dessa proclamação, subiu até o monte Gerizim, o monte que foi escolhido como o monte da bênção, e lá Jotão profere uma parábola de maldição sobre os habitantes de Siquém. Ele se utiliza das árvores como representação dos siquemitas, em uma oliveira, uma figueira e uma videira, para possivelmente representar seus irmãos e por fim um espinheiro para representar Abimeleque. O problema é que as árvores não receberam um sim da oliveira, nem da figueira e muito menos da videira, pois elas não estavam dispostas a deixar de servir para serem servidas, não queriam reinar. Talvez essa descrição tenha o propósito de informar de que, de fato, Gideão e seus filhos não aceitaram reinar sobre os siquemitas, ainda que o povo os considerassem como tal. Voltamos à analogia. Quando as árvores chegaram ao espinheiro, ele aceitou rapidamente o convite com a proposta de que as árvores deveriam descansar à sombra dele. É simples entender que um espinheiro não tem capacidade de proporcionar sombra para árvores. E é justamente aqui que Jotão queria chegar, indicando que Abimeleque não tinha capacidade alguma de governar sobre os siquemitas. Ao concluir sua analogia, Jotão confronta o erro e a injustiça dos siquemitas cometida contra Gideão, e que, caso não houvesse injustiça, tudo terminaria bem nesse governo. Porém, se realmente houvesse injustiça como ele estava protestando, eles estariam se destruindo um ao outro, governante e governado. Depois de ter declarado essa sentença contra Abimeleque e contra os moradores de Siquém, Jotão fugiu para outra localidade. O versículo 22 declara que Abimeleque reinou sobre os israelitas durante 3 anos. E quando tudo parecia tranquilo, o próprio Deus interveio para cumprir a sentença de Jotão, com o propósito de fazer justiça à matança realizada por Abimeleque com o consentimento dos siquemitas. Foi então que começou a surgir intrigas entre Abimeleque e os moradores de Siquém. O próprio desentendimento entre Abimeleque e os siquemitas foi a traição financeira que os siquemitas estavam realizando contra Abimeleque, pois eles estavam roubando o transporte que trazia para Abimeleque itens que vinham de outras cidades, e isso foi notificado a ele. E em paralelo com essa traição, os siquemitas receberam um cidadão recém-chegado à cidade e que ganhou rapidamente a consideração dos habitantes. O nome dele era Gaal. E esse se tornou uma grande influência entre os siquemitas contra o governo de Abimeleque. E o autor conta que certo dia de celebração, Gaal, junto com alguns siquemitas já embriagados, falaram contra Abimeleque, desejando um confronto com ele. Porém, um certo líder chamado Zebu ficou sabendo dessa conversa e contou a Abimeleque que decidiu atacar a sua própria cidade e acabar com essa revolta. E nessa invasão, Abimeleque foi vitorioso, expulsando Gaal da cidade. Porém, no dia seguinte, os próprios siquemitas estavam lutando contra os homens de Abimeleque. Foi quando ele decidiu guerrear contra os siquemitas e, depois de vencer a batalha, destruiu a cidade por inteiro e amaldiçoou, derramando sal em seu solo. Mas os líderes da cidade tinham fugido e escondido, se refugiando dentro do templo do Deus deles. Quando Abimeleque ficou sabendo, foi até o templo e pôs fogo ao redor, queimando todos que estavam dentro, cumprindo a palavra de Jotão, o espinheiro, queimando as árvores. A partir do versículo 50, Abimeleque, com ganância e fome de guerra, conquistou a cidade de Tebes. Mas quando chegou próximo a uma torre que havia na cidade e onde muitos moradores estavam abrigados com medo, uma mulher, ao vê-lo se aproximando, jogou uma pedra sobre a sua cabeça, mas antes de morrer, pediu que seu escudeiro o ferisse com a espada, para que não morresse através do golpe de uma mulher. O escudeiro o acerta e ele morre logo em seguida. O capítulo se encerra com a declaração de que Deus vingou a injustiça praticada pelos siquemitas e por Abimeleque, cumprindo a maldição de Jotão. É importante que você perceba o rumo que a história aqui em Juízes está nos conduzindo. O povo que antes tinha um líder nacional e caminhava com temor diante de Deus, foi declinando com as alianças feitas com outros povos, até que chegasse nesse terrível nível, onde um israelita lidera um confronto contra os seus próprios irmãos. E observe que as mulheres recebem destaque importantíssimos quando o valor do homem está em declínio, ainda que o homem queira tapear sua deslealdade. Como já mencionei, saímos de Áquisa, uma filha honrada e mulher de um guerreiro, para Jael, uma estrangeira com honra de um guerreiro, por falta de um líder capaz em Israel, para chegar até aqui,
onde mais uma vez uma mulher é introduzida na história como uma heroína, não por matar um inimigo de Israel, mas por livrar o povo de um israelita ganancioso e prepotente. Com essa história, podemos aprender que o homem, quando não se entrega diante de Deus com humildade e senso de servo apenas, este homem cai ao nível mais baixo da existência. Como bem descreve um provérbio, a soberba vem antes da queda. Cuide-se, e de novo, cuide-se. Observe constantemente seu coração se não está se afastando de Deus e de seus bons princípios, pois caso esteja, quero que saiba o precipício que está logo à sua frente. Recue enquanto é tempo. Aqui eu finalizo as minhas palavras e até amanhã, querendo Deus.